Vamos lá, galera? Esse é o segundo vídeo da sequência que eu faço desse curso que eu estou disponibilizando de princípio fundamental da contagem. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, ele é bem curtinho. Nele eu trago só o parecer, não é? Como é que irá funcionar isso daqui, beleza? Porque esse vídeo da agora eu já vou trazer a parte explicativa. E como eu sempre sugiro, se você gostar, se inscreve no canal para acompanhar os demais, trazendo material aqui novo diariamente, das mais variadas bancas, concurso, questões e agora até vídeo aula, né? Até trazendo aí um pouco do parecer a respeito de material de matemática. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem essa imagem da tela. Galera, ela representa ali um deslocamento que eu farei de A até B, não é? Perceba que eu tenho as setinhas ali indicando o trajeto. Eu posso me deslocar de avião ou de ônibus, não é? E depois eu vou me deslocar de B até C. E ali eu já tenho a opção de avião, de ônibus e também de carro. Beleza? Bora pensar o seguinte. Usando essa imagem como modelo, quantas rotas será que eu poderia fazer? Quantas setinhas eu tenho ali, ó, ligando um caminho ao outro? Perceba que eu tenho 6, não é? Inclusive elas estão descritas ali, ó, na parte da direita, no canto à direita. Traduzindo aqui muito rapidamente para vocês. Eu posso me deslocar de A para B de avião e de ônibus, não é? Vamos supor que eu inicie ali fazendo o percurso de avião, de A para B. Quando eu chego em B, eu posso ainda optar por viajar de avião novamente, viajar de ônibus e viajar de carro, não é? Ali eu tenho na direita descrevendo as 3 rotas iniciais, ó. Se eu optar inicialmente por pegar o ônibus, eu posso ainda completar minha viagem de avião, de ônibus e de carro, não é? Então, quando eu contabilizo todas ali, eu tenho 6 possibilidades de fazer esse mesmo trajeto, certo? Só que, obviamente, juntando ali as possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem, ou princípio da contagem de maneira abreviada, PFC, não é? Como é carinhosamente chamado, é o cálculo que você faz do total de possibilidades, total de combinações de determinado evento ocorrer. Beleza? Essa maneira que está demonstrada aí é o que nós chamamos de árvore de possibilidade ou diagrama de possibilidades, viu? Ela funciona muito bem graficamente, não é? Você olhando ali para ela visualmente, ela realmente ajuda você a compreender todas as possibilidades, todas as combinações que podem ser feitas, não é? Mas claro que na prova você não vai trabalhar dessa forma, porque imagine aí, caso eu tenha de galhos ali, 8 galhos, 10 galhos, 20 galhos, então é sempre uma crescente, não é? E isso pode chegar de maneira muito grande. Então a matemática disponibiliza alguns métodos mais simplificados para você resolver esse tipo de problema, que é o que nós iremos ver aqui de maneira muito rápida. Então vamos lá, rápida e completa, viu? O pessoal comenta quando eu falo que é algo muito rápido, não quer dizer que é algo defasado. Rápido é porque eu vou direto ao ponto. Então vamos lá. Nessa tela seguinte aí, ó, eu quero trabalhar com vocês e explicar 3 situações, 3 significados, né? Bora começar primeiramente por eventos. Galera, evento, nesse assunto específico, eu quero que você relacione com toda a ação realizada. Você vai ler o enunciado, interpretá-lo e você vai identificar o total de ações que você tem. E quais são as ações, certo? Vamos voltar ali para o exemplo da árvore de possibilidades ali e observar quais são e quantas são as ações que eu tenho. Então pense comigo, eu tenho a primeira ação que é eu me deslocar de A para B. Então meu primeiro evento que eu considero aí, ó, é eu me deslocar de A para B. Cuidado, a ação aqui eu não vou utilizar como ir de avião ou ir de ônibus. Isso aí é uma escolha, eu vou já falar sobre ela, viu? A ação é a ideia de eu me deslocar de A para B. Então eu tenho essa ação e eu tenho a segunda que eu me desloco de B até C. Tranquilo? Então aí, ó, atualmente eu possuo 2 ações, certo? Agora bora falar de elementos. Elementos é aí, sim, de fato é onde entra as minhas escolhas, não é? Porque cada ação que eu opto por fazer, cada ação que eu tenho ali disponível, eu vou ter, obviamente, algumas escolhas. E eu quero que você observe quais são e o total de escolhas que eu tenho para cada evento, certo? Então vamos lá, voltando para a nossa árvore de possibilidades do exemplo,
Bora observar, viu? De A para B, do evento de A para B, eu tenho duas escolhas. Quais são? Avião ou ônibus, certo? E de B para C, do evento de B para C, eu tenho três escolhas: avião, ônibus e carro. Então você vai ter eventos que são total, cada ação que você faça, e aí dentro de cada ação dessa, você vai ter os elementos, não é? Que ali vai ser as suas escolhas que você pode fazer. Tranquilo? Bacaninha. Então, memorizou essas duas coisas, bora para o terceiro tópico ali que eu coloquei, que é muito importante também para esse assunto, que é o conceito de algo distinto. Galera, algo distinto é algo que não se repete. São elementos que eles não irão se repetir, tá? Essa palavra, ela cai muito nesse assunto. Então, é interessante você fixá-la e entender o que ela significa, beleza? Elementos que não se repetem. Então, eu vou voltar no meu exemplo ali, ó, para que nós possamos trabalhar essa informação. Caso a pergunta do enunciado fosse: de quantas maneiras é possível fazer esse trajeto partindo de A para B e de B para C? Não é? Ó? Você responderia 6, conforme está demonstrado ali, não é? E parece algo simplório, mas há questões de vestibular, concurso inclusive, que cai desse mesmo modelo. E você já conseguiria responder só com esse primeiro parte aqui da aula, certo? Então vamos lá. Agora, se eu incluir a palavrinha distinto, a mesma pergunta anterior, só que agora eu vou incluir a palavra distinto. De quantas maneiras eu consigo me deslocar de A para C, passando por B, de maneira distinta, tá? Ou então, galera, eles podem ocultar essa palavra, só que deixar subentendido, viu? Claro que não vai obrigatoriamente ter essa palavra no enunciado. Ela pode vir de maneira oculta, né? Ali meio que escondida. Eu poderia dizer, por exemplo, de quantas maneiras eu posso me deslocar de A para C, passando por B, usando métodos diferentes ou alternativas diferentes, né? Ou transportes diferentes. Perceba que não muda o significado, continua sendo algo distinto. Então agora bora adequar a nossa árvore de possibilidades para essa situação, não é? Então vamos lá. Para o primeiro evento de A para B, ele não vai sofrer nenhuma alteração, porque eu tenho ali a opção de avião e eu tenho a opção de ônibus. Nenhum deles, de fato, ambos são diferentes, não é? Agora, quando eu me desloco de B para C, eu já vou ter alguma alternância. Por exemplo, na primeira estrutura lá em cima, ó, vou deixar aí marcado para vocês, como eu inicialmente já começo de avião, eu não posso repetir o avião. Lembre-se, são transportes diferentes. Então, eu vou ter como opção apenas ônibus ou carro, na primeira parte de cima. Só que se eu fizer o trajeto de ônibus, aí alterna, não é? Agora eu já posso fazer uso do avião, só que eu não posso fazer uso do ônibus. Então, eu vou ter ali, ó, avião e carro, certo? Então, perceba que o total de eventos ele se mantém. Eu tenho 1 e 2, não é? De A para B, de B para C. Só que o total de elementos, que as escolhas, ela já é reduzida. Perceba aquela parte de 6, quando não tem uma opção distinto, para 4. Então, já há esse filtro aí, né, de total de combinações. Tranquilo? Galera, é muito importante você compreender esses 3 tópicos aí, viu? Saber identificar o que são eventos, saber identificá-los e contabilizá-los, o que são elementos e, por fim, identificar e compreender o que é algo distinto, algo que você restringe ali, ó, elimina os repetidos. Belezinha? Pois bora lá, jovens. Eu vou mostrar para vocês agora como é que você resolveria aquela árvore de possibilidade de maneira matemática, né? Usando aí fórmulas matemáticas. Então vamos lá. Lembrando que esse aqui é um curso bem completo, mas eu tenho que mastigar realmente para que todas as pessoas compreendam, viu? Então se você já tem esse domínio aqui, você pode partir para o terceiro vídeo, que é só com resolução de questões. Tranquilo? Então vamos lá. Galera, para cada evento, você vai colocar um tracinho. É muito comum esse tipo de resolução, viu? Cada evento você vai colocar um tracinho. Então, quantos eventos eu tenho? 2. De A para B e de B para C. Botou os tracinhos.
não é? Em cima desse tracinho, você vai colocar o total de elementos. Então, primeiramente, bora resolver o exemplo que não envolve distintos. Então, eu posso aceitar algo repetido. Bora lá. Esse da imagem, viu? Que eu vou deixar aí para vocês. Ó. Então, para o primeiro evento, eu tenho 2 elementos, 2 escolhas. Você vai colocar ali em cima o numeral 2. Tranquilo? No segundo tracinho, você vai colocar 3, porque para o segundo evento, de B para C, eu vou ter 3 escolhas, avião, ônibus ou carro. Show? E agora pense comigo, o trajeto que eu farei, ele é contínuo. Então eu farei de A até B e de B até C. Isso aqui é muito importante, você repetir essa frase, né? Repetir o que vai ser feito depois que você elaborar toda a estrutura, porque você precisa saber se são eventos contínuos ou são eventos que eles se quebram, não é? Que eles são trabalhados de maneiras juntas ou separadas. Olha a diferença, viu? Eu vou partir de A até B e de B até C. Esse I, na matemática, ele simboliza multiplicação. Para esse assunto, inclusive, ele simboliza 100% multiplicação, viu? Porque são eventos que eles vão se completar, né? São eventos que eles seguem ali, ó, um dependente do outro. Então, naquela opção ali, ó, você vai colocar o xizinho da multiplicação. Eu vou multiplicar esses 2 valores. Então, eu fazendo ali o cálculo, ó, bem rapidinho, 2 vezes 3, eu encontrei 6. Tranquilo? E 6 é o total de combinações que eu tenho daquela situação. Belezinha? Rapidamente, explicando novamente essa parte final. Ó. Os tracinhos representam cada um deles um evento, não é? Em cima deles eu tenho o total de elementos ou total de escolhas, certo? E o porquê da multiplicação? Porque são eventos que eles são sequenciais, não é? Um depende do outro. Eu vou fazer de A para B e de B para C. Tranquilo? Daqui a pouco eu te mostro um outro método, outra estrutura alternativa para isso. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir agora. Agora eu quero que nós desenvolvemos a situação quando envolve elementos distintos. Lembre-se, rotas distintas, não é? Transporte distintos. Na tela para vocês aí, ó. Bora representar isso matematicamente, com aqueles tracinhos, certo? Então, bora lá, mais uma vez. Aí temos 2 situações. A primeira delas, eu vou imaginar o tracinho de A para B. O primeiro evento de A até B, certo? Eu continuo tendo 2 elementos. Aí, antes de mais nada, cuidado para não confundir. Quando estamos aprendendo esse assunto, cria esse ruído na mente da pessoa que ele acha que ele vai conseguir, no término de tudo, descobrir qual é a escolha que foi feita. O objetivo aqui não é esse, viu? O objetivo desse assunto, da análise combinatória, do princípio da contagem, é você saber o total de combinações. Eu só vou saber o total de combinações. Eu não vou saber se a pessoa escolheu avião, ônibus ou o que quer que seja. Belezinha? Vocês vão entender o porquê que isso é importante. Então, para o primeiro evento, eu vou ter 2 elementos, né? Ele continua sendo 2. Agora, pense comigo. Para esse segundo tracinho aqui, eu não vou ter 3 escolhas. Eu vou ter somente 2. Por que somente 2, gafanhoto? Porque eu vou simplesmente eliminar a escolha que eu fiz inicialmente. E aí onde o aluno quebra a cabeça, porque ele vai me falar, professor, mas como é que eu vou saber qual foi que eu escolhi? Como é que eu vou saber se eu escolhi avião ou se eu escolhi ônibus? Isso aí não faz diferença, porque seja lá qual você escolheu, você não vai poder repetir aqui no segundo evento, porque agora eu quero uma situação que seja rotas, não é? Ou transportes diferentes. Então, se você escolheu o avião na primeira vez, do A para o B, aqui você vai descartar o avião. Então, você terá 2 elementos, não é? Se você pegar a opção de ônibus, certo? Aqui você vai descartar ônibus. Então, você continuará tendo 2 elementos. E aí, você fazendo aí o cálculo, né? Multiplicação, porque são eventos complementares, sequenciais, você vai ter 4 rotas diferentes. Quando você coloca a opção distintos, de 6 cai para 4. Belezinha? Tranquilo? Agora eu quero utilizar esse modelo aí, ó,
para eu fazer uma outra versão um pouquinho mais ampliada, viu? Para eu mostrar para vocês como é que você pode utilizar o ou. O ou aí, galera, ele vai se tornar um mais, não é? Na matemática, ou nesse assunto mais especificamente, o i se torna multiplicação e o ou se torna mais, soma. Beleza? Então, bora lá. Agora eu quero contabilizar os eventos como cada um daquelas ramificações. Eu vou subdividi-lo, viu? Eu vou imaginar aqui que o primeiro evento, ele seja eu partindo de A para B de avião, olha só. E aí o segundo evento, eu vou partir de B para C. Tranquilo? E aí o terceiro evento, eu escolheria partir de A para B, dessa vez de ônibus. E depois eu vou partir de B para C, e aí eu vou escolher um outro método, certo? Eu vou tentar resolver aqui essa questão que envolve o distinto, só que de uma maneira mais demorada, mais esticada, para auxiliar vocês a entender melhor essa situação, viu? Mas é claro que eu quero que você resolva da maneira de cima, que é aquela que tem apenas 2 tracinhos. O primeiro você tem 2 opções e o segundo você tem 3, independentemente de você escolher avião ou ônibus, não é? Mas vamos lá. Vamos imaginar esses 4 eventos. Galera, o primeiro evento, que eu vou me deslocar de A até B, fazendo uso de avião. Eu restringi aqui de avião. Pense comigo, quantos elementos eu tenho? Somente um, porque aqui eu restringi a viagem sendo de avião. Então, eu vou colocar lá em cima 1. Tranquilo? Agora, bora lá. De B para C, eu tenho a opção, o quê? Distinto, viu? Então, eu não posso mais fazer avião, porque eu não posso ter avião. Eu não posso repetir o transporte. Então, agora eu vou ter 2 possibilidades, ônibus ou carro. Beleza? Vai acompanhando, viu? É interessante também um papelzinho ali na mão, anotando, para você ir tirando dúvida. Deixa nos comentários se realmente não ficou claro. Por favor, galera, pode ir sem medo, que aqui eu estou literalmente para ajudar vocês. Viu? É minha missão para com esse canal. Então, bora lá. Meu terceiro evento, eu restringi aqui a viagem de A para B, sendo ela de ônibus, não é? Então, você vai lá. Quantos elementos eu tenho para essa ação, para esse evento? 1, que é a opção de ônibus, certo? E agora, do B para o C, eu tenho o quê? Ao invés de 3 possibilidades, eu vou ter somente 2, porque lembre-se, eu estou utilizando aqui o modelo distinto. Então, eu vou descartar o ônibus. Só me resta avião ou carro. Beleza? Então, eu tenho aí a estrutura completa para vocês. Agora, bora identificar se eu vou utilizar multiplicação ou soma. É agora que você vai entender quando é que você vai optar por uma, quando é que você vai optar por outra. Então, pense comigo. Bora iniciar aqui a junção dos 2 primeiros eventos. Eu vou me deslocar de avião de A até B e de B até C, que aí, obviamente, eu posso utilizar ônibus ou carro. Mas perceba que ele tem o i, bem específico, né? E nós vimos que o i é a multiplicação. Então, aqui você vai ter a multiplicação. Beleza? Agora, qual é o complemento dessa frase? Ou eu vou me deslocar de A até B de ônibus e de B até C. Percebeu como a frase completa ela tem ali os gatilhos, os conectivos i e ou, não é? De A para B e de B até C, partindo de avião, ou de A para B e de B até C, partindo de ônibus. Então, quando você tem esse i, para a junção de eventos, você coloca a multiplicação. Quando você tem o ou, você coloca a soma. E aí perceba que mesmo usando esse caminho mais longo, que eu botei só para mostrar para vocês, dar uma reforçada no assunto, né? Você vai ter 4 possibilidades, 4 rotas, ou seja, isso não se altera. Belezinha? Tranquilo? Pois aí, se você compreendeu até aqui, excelente, você já está praticamente 90%, né, de fato compreendido esse assunto. Agora, para não ficar mais esticado o vídeo, porque é para ser coisa rápida, eu vou mostrar para vocês aqui o último dos exemplos, a saideira, viu? E aí depois, não esquece, no vídeo seguinte, eu vou trazer somente resolução de atividades, mas não são jogadas assim para vocês, não. Elas são bem
pré-organizada para que realmente você trabalhe toda a estrutura do princípio da contagem. Eu pretendo começar da mais fácil até a mais difícil, explicando para vocês ali todas as nuances, as regras, os truques, viu? Realmente eu quero preparar um material muito bacana. Mas vamos lá, para a questão final desse segundo vídeo agora. Raquel possui 3 saias, 2 camisas e 4 calça jeans. De quantas maneiras diferentes Raquel consegue se vestir? Vamos lá, vamos juntos, viu? 3 saias, 2 camisas e 4 calça jeans. Bora lá. Primeira coisa é o quê? Eu preciso identificar o que são eventos e aí depois o que são elementos e a quantidade, não é? Então, bora lá. O primeiro evento, aí você tem Raquel a escolher a saia. Então, Raquel, ela tem 3 possibilidades de saia, não é? Primeiro evento, ela tem a escolha da saia, não é? E aí, para essa escolha, ela tem 3 elementos. Tranquilo? O segundo evento que eu posso utilizar é aí ela escolher a camisa. Segunda ação, não é? Ela vai lá, escolheu a camisa. Abriu ali o closet e escolheu a camisa. E para isso eu tenho 2 elementos. E o terceiro evento, que ela tem a terceira ação, é ela escolher a calça jeans, não é? Então abriu a gaveta, a escolha da calça jeans, ela tem ali 4 possibilidades, 4 elementos, certo? Se você contabilizar todos eles ali bem bonitinho, sendo 3 eventos, 3 saias, 2 camisas e 4 calças, bora lá, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Você teria 24 combinações, 24 possibilidades aí de escolha, certo? Eu estou usando multiplicação porque, pela sua lógica aí, você está utilizando saia e camisa e calça jeans. Esse exemplo é um pouquinho troncho, mas eu botei aí para mostrar a vocês, talvez seja a maior dificuldade desse assunto. Porque, galera, ele é um assunto interpretativo. Isso é algo que, infelizmente, professor nenhum vai conseguir lhe auxiliar, não de maneira plena. Então, assim, aquela pessoa que disser que é 100% certeiro nesse assunto, infelizmente, ele vai estar mentindo. Porque esse assunto tem um gatilho, uma casca de banana, que é a interpretação. Então você tem que tentar interpretar da melhor maneira possível e torcer para que a tua interpretação ela vá de encontro com a pessoa que elaborou a questão. Eu coloquei essa daí propositalmente para mostrar a vocês que um examinador, a pessoa que desenvolveu a questão no concurso, ela pode muito bem considerar que saia e calça jeans não é uma combinação válida. E ela espera que você tenha essa mentalidade, tenha esse raciocínio, viu? De você olhe e fale, rapaz, usar saia e calça jeans não faz sentido. Então, o que é que seria aí a possibilidade de resolver essa questão? Você poderia utilizar saia e camisa ou calça jeans e camisa. E lembrando aqui, né, mais uma vez, essa ordem dos elementos, a ordem das ações, não vai alterar o resultado final, viu? Mais uma vez, eu botei aí só para chamar a atenção para vocês que o enunciado ele poderia querer que você utilizasse saia e camisa ou calça jeans e camisa. Você levando em consideração que saia e calça jeans não é algo que combine, não é? Então você tem que tratar esses eventos de maneira separada. Traduzindo tudo aí para miúdos, ó. Primeiramente, o evento saia eu tenho 3 possibilidades, não é? O evento camisa eu tenho 2 possibilidades. Calça jeans eu tenho 4 elementos. E por último, camisa eu tenho 2. Agora, quando você traduz toda a informação, você tem 3 saias e 2 camisas. Ou, vira uma soma, não é? 4 calça jeans e 2 camisas. Então perceba que agora, ao invés de eu ter 24 combinações, eu passo a ter 14. Então o gabarito pode simplesmente ser 14. Vão por mim. Há muita questão interpretativa, o que torna esse assunto, assim como probabilidade, uma coisa um pouco mais espinhosa, viu? Infelizmente, esses espinhos, gafanhoto, é treino, é muito treino. Tentem entender, tentem ler, reler e ter um pouco também de torcida, porque infelizmente
vai depender da questão, como a pessoa que desenvolveu a questão e tem ali o gabarito, né? E que vai definir o que é certo e o que é errado. Isso não é tão comum na matemática, mas infelizmente esse assunto ele exige muito disso. Beleza? Pois galera, eu quero concluir por aqui, viu? Eu trouxe só a parte introdutória para vocês aí. Como eu disse, ela é completa, mas eu não quero esticar muito resolvendo as questões, porque essa parte eu quero trabalhar ali no terceiro vídeo. O terceiro vídeo é só resolução de questões, do nível mais fácil ao mais avançado, e aí lá eu irei explicar as outras propriedades. Beleza? Pois é isso. Um abração e até o próximo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up.